Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai encarar de frente um peso invisível, mas que é extremamente exaustivo e que muita gente carrega em silêncio todos os dias: a culpa excessiva. Para entender o impacto real disso, é só a gente olhar para alguns exemplos do cotidiano. Temos casos como o da Abby, descrita nos estudos como uma verdadeira máquina da culpa hiperativa, que consome toda a energia dela com uma preocupação implacável e totalmente infundada sobre a segurança da família. Ou casos como o do John, que vive uma codependência tão profunda que sente uma culpa esmagadora sempre que tenta priorizar as próprias necessidades ao invés de focar só nos outros. E olha, isso não é só um traço de personalidade inofensivo, são fardos bem pesados que limitam demais uma vida plena. Bom, vamos direto ao ponto. Essa citação clássica de Santo Agostinho, o hábito, se não for resistido, logo se torna uma necessidade, meio que acerta na mosca e define perfeitamente o problema que a gente está analisando. A culpa imerecida, aquela que surge sem que nenhum erro real tenha sido cometido, atua exatamente como um hábito mental poderosíssimo. Quando a gente cede repetidas vezes a esses pensamentos de autojulgamento, o nosso cérebro começa a tratar essa culpa como se fosse algo essencial para a sobrevivência. Literalmente vira uma necessidade biológica, prendendo a gente num ciclo de sofrimento do qual é super difícil escapar sem uma resistência ativa e consciente. E para desarmar essa armadilha toda, o nosso roteiro de hoje é bem direto. 1. A máquina da culpa. 2. Mensagens cerebrais enganosas. 3. Alimentando o monstro. 4. O defensor sábio. E, para fechar com a solução prática, 5. Os 4 passos. Vamos lá? Começando pela seção 1, a máquina da culpa. O peso do nosso dia a dia. Quando a gente olha mais de perto para perfis como os da Abby e do John, fica muito evidente que o sofrimento deles não nasce de ações ruins que cometeram, mas sim de um senso de culpa profundo e totalmente irracional. A Abby, com aquela máquina de culpa que não desliga nunca, acreditava piamente que se não estivesse o tempo todo se preocupando, algo terrível ia acontecer com a família dela. Já o John carregava o fardo de se sentir inteiramente responsável pela felicidade das outras pessoas, o que fazia com que ele negligenciasse completamente as próprias emoções. Mas no fundo, os dois compartilham exatamente a mesma dor, aquele peso paralisante de se sentir responsável por coisas que estão, na verdade, totalmente fora do nosso controle. Passando agora para a seção 2, mensagens cerebrais enganosas. Aqueles pensamentos que não ajudam em absolutamente nada. A ideia central aqui é a seguinte: uma mensagem cerebral enganosa é basicamente qualquer pensamento falso, impreciso ou aquele impulso inútil que acaba nos afastando dos nossos verdadeiros objetivos de vida. E é até tranquilizador e fascinante descobrir que esses sentimentos de inadequação e culpa não são um reflexo da realidade e muito menos um defeito de caráter. Na real, eles são apenas alarmes falsos gerados pelo nosso próprio cérebro. Eles parecem incrivelmente reais, mas definitivamente não são a verdade. E de onde vem isso fisicamente? A raiz desse desconforto todo vem de uma área que os neurocientistas apelidaram de centro de alerta, ou o centro de oh-oh do cérebro. Quando uma mensagem cerebral enganosa aparece, esse centro dispara um alarme falso enorme, gritando que algo está terrivelmente errado. E o detalhe é que não é só um pensamento que passa rápido. O cérebro inunda o nosso corpo com sensações físicas e emocionais super intensas. Coração acelerado, nó no estômago, pura ansiedade. É por isso que a mensagem falsa parece tão real, isolando a pessoa e forçando a mente a prestar uma atenção absurda a essa culpa irracional. O que nos leva à seção 3, alimentando o monstro. É aqui que o ciclo de sofrimento ganha força. E isso aqui ilustra brilhantemente como funciona o mecanismo dessa armadilha. Dá para ver o ciclo exato. Tudo começa com a tal da mensagem cerebral enganosa que gera uma angústia física e emocional gigantesca. Para aliviar essa dor que parece insuportável na hora, a nossa reação imediata é correr para o hábito uma resposta não saudável. Pode ser pensar demais nas coisas, tentar controlar uma situação que é impossível de controlar, ou até sacrificar as próprias necessidades só para agradar os outros. Isso dá aquele alívio momentâneo, o estresse cai rápido, mas esse alívio, no fundo, é um veneno disfarçado de remédio. O grande problema da história é que, ao ceder à culpa para ter esse alívio rápido, a gente acaba fortalecendo o centro de hábitos do nosso cérebro. Os gânglios da base, que são responsáveis por gerar nossos pensamentos e ações automáticos, aprendem que aquela resposta ruim foi útil para reduzir o estresse. Resumindo, isso é literalmente alimentar um monstro. Fazendo isso, os circuitos neurais dessa culpa ficam mais espessos e fortes, o que garante que o ciclo volte de forma ainda mais agressiva e muito mais difícil de resistir no próximo ataque. E é aí que entra a nossa solução, na seção 4,
o defensor sábio, a nossa mente superior em ação. É impressionante o contraste entre o nosso cérebro puramente biológico e a nossa mente atenta. De um lado, a gente tem a reação de pânico total, os alarmes falsos cheios de culpa que vêm direto do cérebro. Do outro lado, a gente encontra o defensor sábio. Essa é a nossa mente superior, a parte racional, compassiva e atenciosa que consegue olhar de cima e ver o quadro geral da situação. Pensem nele como um bom amigo interno, alguém que entende nosso valor de verdade e sabe que essa culpa esmagadora do momento é só uma mentira biológica, não a realidade. Fortalecer esse defensor sábio é a chave mestra para a liberdade. Então, chegamos à seção 5, os 4 passos, a hora de reprogramar o cérebro de verdade. Os 4 passos são renomear, reestruturar, refocar e reavaliar. E olha, é importante deixar claro que isso não é só um exercício de pensamento positivo. É uma metodologia clínica rigorosa, projetada para religar literalmente os circuitos do nosso cérebro de formas muito mais saudáveis e adaptáveis. É assim que a gente tira o poder do monstro e capacita o nosso verdadeiro eu. O passo 1 é renomear. O objetivo aqui é criar o hábito de usar notas mentais para identificar as mensagens cerebrais enganosas e aquelas sensações desconfortáveis no exato milissegundo em que elas aparecem. A gente precisa dar nome aos bois e chamar esses pensamentos do que eles realmente são: falsos alarmes. É essencial tirar qualquer peso de julgamento moral da experiência. Não é sobre fraqueza, é simplesmente sobre reconhecer: opa, esse sentimento esmagador de culpa é só uma mensagem falsa que o meu cérebro está disparando agora. E ponto. Logo em seguida, a gente aplica o passo 2, reestruturar. Nessa etapa, nós alteramos ativamente a percepção sobre a importância daquela mensagem toda. O mantra mais poderoso que a gente pode internalizar é: não sou eu, é apenas o meu cérebro. Criar essa separação é crucial. É preciso perceber que o cérebro está agindo como um órgão físico assustado, enviando um erro de processamento. A culpa não define quem nós somos, ela é só um resíduo biológico que vai passar. Agora, o que é muito interessante de notar nessa tabela é como a reestruturação funciona na prática. Voltando lá no caso do John. Quando ele mapeou a mensagem cerebral enganosa dele, aquele pensamento irracional de "você precisa me colocar em primeiro lugar", ele conseguiu rastrear a origem emocional disso até um antigo treinador de infância, que exigia submissão total. Ao fazer essa conexão, o John provou para si mesmo que a falsa culpa não nascia dele, mas sim de um trauma antigo que o cérebro dele resolveu associar a qualquer pessoa que ele tivesse medo de perder hoje em dia. O poder de encontrar essa fonte original é simplesmente libertador. Com a mensagem devidamente renomeada e reestruturada, entramos no passo 3, refocar. Aqui, o trabalho é direcionar a atenção para uma atividade saudável e produtiva, mesmo enquanto aqueles impulsos falsos e a ansiedade física ainda estão ali buzinando. O segredo do sucesso é aprender a conviver com o desconforto sem ceder a ele. Quando a gente escolhe ler um livro, focar de verdade no trabalho ou dar uma caminhada, em vez de alimentar a culpa, a gente está literalmente ensinando ao cérebro que ele não está mais no comando das nossas ações. Todo esse processo se consolida no passo 4, reavaliar. Com a prática constante da atenção plena, a gente finalmente consegue enxergar esses pensamentos de culpa de um ponto de vista superior. Passamos a perceber claramente que esses pensamentos são só sensações. Eles não têm importância, perdem completamente o valor. A mente entende de uma vez por todas que aquela velha culpa não é digna de atenção, não merece energia ou validação. E aí o defensor sábio finalmente assume a liderança incontestável do processo. Praticando esses 4 passos com consistência, o que acontece é uma verdadeira mágica neurológica. A biologia se transforma. O centro de alerta, o nosso wow-wow, se acalma permanentemente diante desses gatilhos. O centro de avaliação racional é ativado, fortalecendo os circuitos cerebrais saudáveis. Enquanto isso, aquelas antigas associações neurais inúteis que só serviam para prender a gente no sofrimento, vão enfraquecendo até atrofiar. A narrativa da vida deixa de ser ditada por um pânico biológico irreal e passa a ser guiada pelos nossos valores e objetivos mais profundos. E para fechar essa nossa jornada de hoje, vale muito a pena reduzir um pouco o ritmo e refletir com calma sobre esta questão final. Se essa culpa excessiva que consumiu tanto tempo, tanto a energia da nossa vida, provou ser apenas uma mensagem cerebral enganosa, um mero erro de fiação biológica, quais emoções verdadeiras e genuínas ficaram ali o tempo todo esperando pacientemente sob a superfície para finalmente serem sentidas e vividas? Fica aí o convite para a gente explorar nossa verdadeira identidade muito além dos alarmes falsos.